Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ao se discorrer sobre o aumento do consumo do tabaco, é importante analisar alguns aspectos relacionados a essa temática. Botou acento ali no A da temática. Então, note, o que essa pessoa está fazendo aqui, ó? Essa pessoa ela está falando sobre. É isso que ela está fazendo. Ela está falando sobre. Ela está dissertando. Então, essa parte ela é extremamente necessária. O aluno, às vezes, ele pensa assim, se eu fizer isso aqui, a banca vai achar que eu estou enchendo linguiça. Não, você precisa falar isso. Porque o seu texto, ele pede para você falar isso. Ele diz que a sua redação tem que ser do tipo dissertativa, argumentativa. Então, você precisa fazer as duas partes, você não pode fazer uma parte só. Na segunda parte, ele já começa a dissertar. Mas você não pode começar falando ali, porque seu texto vai ficar miudinho. Você vai comprar um carro, você chegou lá, o vendedor não vai já te dar o preço e diz, olha, esse carro aqui custa, sei lá, 50 mil e parcela de 20 vezes, sei lá. Não. Primeiro ele vai te perguntar, olha, qual que é a sua necessidade, quanto que você ganha, até para ele saber qual carro que ele vai te vender, tal. Aí depois ele chega nessa parte. O que ele fez no início? Ele falou sobre. E aí você fala, eu tenho 50 pila aqui, 50 mil. O cara fala, beleza, vem cá. Tá vendo esse carro? Esse carro aqui, ele é assim, assado, é um carro muito bom, bababá, e por aí vai. Isso serve para tudo. Você vai comprar roupa, o pessoal vai comprar roupa para quê? Para festa. Então, tem que te levar nessa sessão aqui. Isso aí tudo, a pessoa está dissertando antes dela argumentar. Só depois que vem a parte da argumentação. Sem essa preparação, o seu texto simplesmente não funciona. É necessário que você faça isso, tá? Não, aqui tinha outra coisa que eu queria comentar. Neste contexto, destaca-se a romantização do uso do cigarro entre jovens e a consequência, pelo menos, sendo um grave problema para a próxima geração. Percebem que da linha 3 à linha 5 aqui, 5, né? 5 mesmo. Da linha 3 à linha 5 aqui, o que o cara está fazendo aqui? Ele está falando sobre, ele está dissertando aquilo que ele falou sobre. Ele falou sobre lá em cima, ele deu uma introduzida, e agora nessa segunda parte do parágrafo ele está argumentando, porque ele já dissertou. Então primeiro você disserta, depois você argumenta. Primeiro ele fala sobre, depois ele começa a defender o ponto de vista. É assim que funciona. E olha que na sequência ele diz lá, em primeira análise é fundamental pontuar que o consumo entre jovem e adolescente, ali ele cometeu já uma porrada de erro aqui, mas eu não estou julgando isso, tá, galera? Ali tem repetição, tem um monte de coisa errada aqui. Conforme dado, eu quero mostrar aqui, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 24 milhões de jovens entre 15 e 13 anos fumaram. Aquilo ali estava no texto motivador, tá? Então aquilo ali não traz ponto para vocês. Nós vamos falar de conteúdo legitimado e não legitimado. Esse outro aqui também não é uma redação muito boa, mas serve de exemplo, ó. Ao discorrer sobre o derramamento de óleo no mar, é possível citar o fato ocorrido em 2019, em que quilômetros do litoral brasileiro foram atingidos pelo derramamento de petróleo, sendo um grave problema para todo o sistema marinho. Ó, até mais ou menos aqui o brasileiro, né, você pode até colocar o petróleo se quiser aqui, mas pelo menos até o brasileiro com certeza. Essa primeira parte aqui ele só está falando sobre. O seu exemplo, e aí vai um erro que o aluno comete também, o aluno acha que exemplo é argumento. O exemplo não é argumento. O exemplo serve para você argumentar. O exemplo não é algo que você disse, olha, deu exemplo, resolvido o problema. Não. O exemplo serve para você levantar a bola para você fazer o argumento na sequência. Se você só chegar lá e dar o exemplo, o seu texto ele não vai estar desenvolvido o suficiente e o seu exemplo ele vai ficar órfão no texto ali. Ele fica sobrando no texto. E aí por isso que muitas vezes eu pego a redação e falo, olha, eu aviso, né? Você tem que pôr citação. Aí o aluno fala, beleza, eu tenho que pôr citação. Ele vai lá e coloca a citação ao léu lá, à torta e à direita. Tudo bem, você tem que ter citação, mas a citação ou o seu exemplo ele tem que estar encaixado. Tá? Não adianta só dar o exemplo, porque o exemplo por si só ele não é um argumento. O exemplo ele entra na parte do falar sobre. Então por isso que ele colocou toda essa historinha lá do derramamento, do derramamento ali de óleo. Esse derramamento que aconteceu lá em 19, ele está dando ali uma ideia sobre algo e lá embaixo que ele vai falar, ó. Sendo um grave problema para todo o ecossistema marinho, já que nele contém alta concentração de hidrocarboneto poliaromático altamente prejudiciais. Então, tudo isso ali que ele falou foi para falar sobre o ecossistema ali que acaba sendo prejudicado.